E aí, tiãozada, beleza? Pessoal, convenção entre o vetor campo elétrico e a força elétrica para uma carga de prova, Qzinho. Essa carga de prova pode ter sinal positivo ou negativo quando colocada num ponto perto de uma carga fonte. Pessoal, importante aqui, convencionou-se o seguinte: se a carga de prova colocada nesse ponto ela tiver sinal positivo, o sentido do vetor campo elétrico e da força são os mesmos. Se o sinal da carga de prova colocada no ponto for negativo, vetor campo e vetor força terão mesma direção, mas sentidos opostos. Vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona. Então, vamos lá. Então, ó, a gente tem uma carga fonte Qzão. Essa carga fonte tem um sinal positivo e a gente tem uma certa distância de um ponto para essa carga fonte, que a gente já sabe aí que é importante usar. Quando a carga fonte é positiva, no ponto, o vetor campo elétrico aponta em sentido oposto da carga fonte. Lembrando que quando a carga fonte é positiva, para uma partícula positiva, as linhas de campo saem da carga quando ela tem sinal positivo. Então, vamos lá. Em uma vez a carga fonte tendo sinal positivo, nesse ponto, o vetor campo elétrico aponta em sentido oposto da carga fonte. Beleza. O que aconteceria se nesse ponto, então, uma certa distância da nossa carga fonte, a gente tem campo elétrico gerado por ela, em sentido oposto, quando o sinal da carga fonte é positivo. O que aconteceria se a gente colocasse uma carguinha de prova, Qzinho, positiva nesse ponto P? Então, vamos lá. Se aqui a gente colocasse uma carguinha de prova, Qzinho, C, cuidado, pessoal, sempre língua portuguesa. Se colocássemos uma carga de prova positiva nesse ponto, positivo com positivo, se repele. Essa carga Qzão e interagir com essa carga Qzinho, cargas de mesmo sinal se repelem, a nossa força elétrica no sentido de repulsão. Note que, pessoal, para a carga de prova colocada no ponto, tendo ela um sinal positivo, o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico têm mesma direção e sentidos iguais. Isso não quer dizer que você vai somar esses caras, porque uma coisa é a natureza da força, outra coisa é o campo elétrico. A gente pode somar grandezas vetoriais se eles tivessem naturezas iguais. Se fossem dois vetores campo ou se fossem dois vetores de força, tudo bem, a gente somaria. Mas aqui é importante para o caso do exercício que vai vir na sequência aí, um exercício de equilíbrio de carga quando ela é colocado em um determinado ponto, você vai ter equilíbrio entre força-peso e força elétrica. Então, fica com isso na cabeça. Se em um ponto a gente tiver uma carga de prova positiva, nesse ponto o campo e a força têm mesma direção e mesmo sentido. A força e o campo, eles concordam em sentido para a carga de prova, Qzinho, colocada com sinal positivo. Vamos lá. E se no mesmo ponto a gente colocasse uma carguinha de prova Qzinho com sinal negativo? Então vamos ver o que aconteceria. O vetor campo elétrico mantendo o mesmo sentido. Que o vetor campo elétrico, pessoal, no ponto P, ele depende dessa carga Qzão, do sinal dela. Em sendo ela ainda positiva, no ponto vetor apontando em sentido oposto à carga. Quando a carga é positiva, as linhas de campo apontando para fora, né? Elas da carga positiva para fora delas, as linhas de campo. Então vamos lá. Se nesse mesmo ponto a gente colocasse o mesmo pontinho P,
a gente colocasse uma carguinha de prova com sinal negativo, positivo com negativo, se atraem. Aí, para essa carga com sinal negativo, a força elétrica e o vetor campo têm mesma direção em sentidos opostos. Beleza? Vimos isso, vamos acabando, vendo isso daqui, quando a carga fonte é positiva e a carga de prova antes com sinal positivo e agora ela com sinal negativo. Então, para quando a carguinha de prova tem sinal positivo, a força e o campo têm mesmo sentido. Ela com sinal negativo, vetor força e vetor campo elétrico, mesma direção em sentidos opostos. Beleza? Tá, vamos lá. Deu certo quando a carga fonte é positiva. E se ela, a carga fonte, tivesse sinal negativo? Então, vamos inverter isso daí. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aí. Então, agora você tem uma certa carga fonte com sinal negativo menos Qzão. Sinal dela negativo. E você tem um certo ponto P do espaço a uma certa distância D dessa carga fonte negativa. Vamos lá. Quando a carga fonte é negativa, no ponto, o vetor campo elétrico aponta para a carga. Então, no ponto, agora o nosso vetor campo elétrico no ponto P, nosso vetor E campo elétrico, aponta para a carga porque ela tem sinal negativo. Então, vamos nessa. Mesma história. Se nesse ponto a gente colocar uma carguinha de prova positiva, Qzinho, olha lá, negativo com positivo, a carga fonte negativa, a carga de prova positiva, negativo com positivo, atração. Opa! Então, para a carguinha de prova, o vetor força e o vetor campo, sentidos iguais. E se no mesmo ponto colocássemos uma carga Qzinho de prova, agora com sinal negativo, negativo com negativo se repelem. A força elétrica e o vetor campo elétrico têm mesma direção em sentidos opostos. Essa convenção entre sentido, né? Direção e sentido do vetor campo elétrico e da força elétrica para a carga de prova que é colocada num certo ponto do espaço, pessoal, numa região, ela é muito importante. Então, finalizando, independente do sinal da carga fonte, da questão, se a carguinha de prova tiver sinal negativo, o campo e a força têm sempre a mesma direção, mas sentidos opostos. Independente do sinal da carga-fonte, se a carguinha de prova colocada num ponto, ela, a carga de prova Qzinho, se ela tiver sinal positivo, o campo e a força têm sentidos iguais. Beleza? Isso é muito importante. Vamos finalizando isso daqui. Se a nossa carguinha de prova tiver sinal positivo, com certeza ela colocada num certo ponto do espaço, o vetor campo e o vetor força elétrica concordarão em sentido. Se a carguinha de prova colocada no ponto tiver sinal negativo, o vetor campo e força mesma direção em sentidos opostos. Beleza? Valeu, Tião!
Fica com isso, que é muito importante para a sequência do exercício que vem aí de equilíbrio de carga submetido à ação de força gravitacional, a força peso, e também para a força elétrica. Valeu!